O objeto do Congresso, o foco do Congresso, não podia ser mais oportuno. 30 anos de vigência de nossa Constituição Cidadã, Constituição de 5 de outubro de 1988. É uma Constituição, de certo, já muito alterada, todos sabemos disso, não é? Quase uma centena de emendas constitucionais ao longo dessas 3 décadas, outras 6 emendas revisionais, né, que vieram a lume ainda em 1993, portanto, em termos globais, né, já se ultrapassa a primeira centena de emendas, o que faz com que alguns desacreditem, de certo modo, na força, na eficácia desse texto constitucional. Mas me parece que ele ainda conserva, assim, na sua essência, um núcleo bastante vivo, né? Um núcleo do qual irradia algo de muito, muito, muito valioso, muito relevante para a nossa vida em sociedade. A Constituição, no que diz especificamente com o tema que me foi conferido, eu direi aqui a vocês algo acerca de um fenômeno que passou a ganhar espaço, notadamente no meio acadêmico, que diz com a desjudicialização, o fenômeno da desjudicialização. Alguém dirá, puxa, mas a Constituição tratou da desjudicialização? Não, aparentemente não é verdade? Aliás, ela tratou antes, foi de universalizar o quê? Universalizar o acesso à jurisdição. E esse convite, de algum modo, pode-se dizer, ele foi bem aceito pela sociedade brasileira. Não é verdade? Quando se lembra que, por ocasião da promulgação da Constituição em 88, 89, 90, os últimos anos, portanto, que antecederam a virada da década, quando se recorda que, por essa ocasião, no país inteiro, propôs-se algo em torno de 3 milhões de ações judiciais, né? Em todos os níveis de jurisdição, 3 milhões no seu total. E aqui, portanto, eu falo ações distribuídas no âmbito da jurisdição comum, estadual e federal, e no âmbito das ditas jurisdições especiais, a jurisdição militar, trabalhista, eleitoral. Então, tudo somado, atingia-se mais ou menos essa cifra. O nosso uso da jurisdição, até antes de 88, era, de certo modo, tímido. Nada obstante, haja de se considerar que quando se volta os olhos para a Suprema Corte do Brasil, o nosso Supremo Tribunal Federal, que hoje terá aqui, para o encerramento dos trabalhos, um de seus integrantes mais ilustres da atualidade, quando se volta os olhos para aquela época pré-constituinte, vai se verificar que o Supremo se achava, por assim dizer, assoberbado de ações, de recursos. Havia aquilo que se designava, né, de crise do Supremo. Então, o Supremo, para antes ainda da Constituição de 88, é bem verdade, ele sofria desse mal, o excessivo número de processos que lá chegavam. Sejam processos de sua competência originária, sejam marcadamente processos que lá chegavam em nível de recurso, chamado recurso extraordinário. E para os mais jovens, vale a pena recordar que até 88, o Supremo acumulava a missão, a tarefa
de dar a última palavra, de estabelecer a interpretação final, não apenas da Constituição Federal, mas também das leis infraconstitucionais abaixo da Constituição, ou seja, a legislação federal. Então, o Supremo acumulava essas duas missões, o que, de certo modo, justificava a dita crise do Supremo. E aí houve todo um movimento no que respeita à estruturação, à renovação da estruturação, da configuração do Poder Judiciário. Houve todo um movimento para se tirar dos ombros do Supremo Tribunal Federal parte de suas atribuições, né? Na perspectiva de que ele pudesse desenvolver com mais qualidade, com mais tranquilidade, a sua tarefa. E foi, portanto, com a Constituição de 88 que se deliberou no sentido de que, dali por diante, o Supremo teria por incumbência, no plano da resolução do dito recurso extraordinário, teria como seu encargo unicamente a revisão de recursos onde se alegasse violação à norma da Constituição. Nasce, portanto, em 88, um tribunal que passa a assumir aquela outra parcela, até então, confiada ao Supremo, né? Para quem é que se atribui, dali para frente, a responsabilidade por julgar recursos, né? E dar a última palavra quando se alegasse violação à norma federal, abaixo da Constituição? Cria-se para essa finalidade, então, o Superior Tribunal de Justiça. Então, houve uma dicotomização, né? Então, essas duas cortes de sobreposição, né? Então, elas passam a ter papéis bastante distintos. O Supremo julgando matéria constitucional e o STJ matéria infraconstitucional. O STJ, ele é implantado já no ano seguinte, em abril de 1989. Se o Supremo tem, na previsão constitucional, sua composição fixada em 11 ministros, e só 11, a do STJ, até de forma compreensível, né, preconizou-se na Constituição, lá no artigo 104, que a composição do Superior Tribunal de Justiça seria, né, de pelo menos 33 ministros. Não se estabeleceu, portanto, um número fixo. Disse-se, pelo menos 33, a significar que é possível, né, independentemente de modificação de emenda constitucional, que se aumente o número de cargos no STJ. Entretanto, passados 30 anos, o STJ continua com seus 33 ministros. O que há, porém, é que o Supremo tem na sua cesta de trabalho uma Constituição, uma Constituição que sabemos nós, composta por 250 artigos no seu corpo permanente e cerca de uma centena de outros artigos na dita, no chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT. Alguém dirá, mas então o Supremo tem pouco serviço, né? Só são 350 artigos no somatório. O STJ, coitadinho, está encrencado, porque são mais de 13 mil leis em vigor no nosso país, né? Já estamos na lei 13.600 e qualquer coisa, né? Então, evidentemente, em termos numéricos, o STJ, a dificuldade dele é maior, né? Não é por menos que se pode dizer, então, que se antes tínhamos um tribunal em crise, o Supremo, hoje temos dois, né? O STJ também vive sua crise, e não haveria de ser diferente. Eu trago números, para lembrar aos amigos o seguinte. Eu disse há pouco, né, que lá por volta de 1988, quando a Carta foi aprovada, nós tivemos algo em torno de 3 milhões
de ações judiciais propostas no Brasil todo. Uma década à frente, nós já tínhamos, num só ano, por volta do ano 2000, 2001, nós já tínhamos algo em torno de 12 milhões de ações propostas num só ano. Eu vou à frente, avanço um pouco, vou fazer um recorte. Entre os anos de 2010 e 2016, portanto, pouco antes de agora, né? Entre 2010 e 2016, sabem quantas ações foram distribuídas na justiça brasileira? 135 milhões de ações. Então, notem a explosão. E como eu disse, o brasileiro perdeu a timidez para comparecer à justiça. Ele vai à jurisdição sem qualquer constrangimento. Isso é bom. E por que ele vai à jurisdição? Porque se entregou ao brasileiro uma série de promessas com a Carta de 88. Uma série de previsões positivas. Se a Constituição, fosse comparada a um horóscopo, todos nós seríamos felizes. Porque tudo de bom nos foi prometido, não é verdade? Você vai ser bem tratado enquanto consumidor. Você, como eu, velhinho, vai ser bem tratado. Você, que é criança, adolescente, vai ser bem tratado. O jovem não ficou de fora. Demorou, mas a emenda 64 também o fez incorporar. Lá no artigo 227, que era só para criança e adolescente, a emenda 64 diz: agora também o jovem, qual seja, aquela pessoa com idade compreendida entre 15 e 29 anos, é credor de proteção integral do Estado. Então a juventude passou a ter direito. Aliás, já houve até regulamentação. Hoje já temos o Estatuto da Juventude. A pessoa com deficiência passou a ter direitos na Constituição. Aliás, quando lembramos da emenda 45, que responde pela primeira fase da reforma do Judiciário, isso no ano de 2004, a emenda 45 fez acrescentar no artigo 5º dos direitos e garantias individuais um parágrafo, no qual se lê o seguinte: lê-se que diplomas internacionais na área dos direitos humanos poderão ser incorporados ao nosso ordenamento por votação qualificada do Congresso Nacional, poderão ser incorporados e equiparados à norma constitucional. E, desde que essa emenda foi aprovada em 2004, há um único diploma de direitos humanos no plano internacional que já foi referendado pelo Congresso Nacional e que hoje ostenta, portanto, nível de norma constitucional, que é exatamente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Outros diplomas haverão de vir, de sofrer, de alcançar a chancela dessa previsão, mas por hora só um. E aí nós passamos a ter direito a um meio ambiente seguro, equilibrado, etc. Artigo 225. E aí a família passou a ter direitos ostensivamente dispostos na Constituição. E aí os indígenas também passaram a ter direitos positivados. Então, uma série de direitos que nos fez guindar a nós brasileiros ao patamar de sujeitos de direitos. E aos poucos fomos incorporando essa ideia. Então eu não aceito mais comprar iogurte, chegar à minha residência e perceber que a data está vencida. E hoje a gente está enjoado, né? Ninguém mais aí admite, né, encontrar o rato dentro do refrigerante, do pacote de leite. Enfim, já corre para o juiz, né? Esse juiz também é muito generoso, né? Mas notem, foi essa promessa, né, diversificada de direitos objetivos,
prometidos para todos nós, que fez com que o cidadão se reconhecesse, experimentasse um sentimento de pertencimento a uma república, em que tudo que seja público é de todos, todos temos direito a fruir num regime de igualdade. E aí nos animamos, portanto, a bater às portas da jurisdição. Todavia, em que pese essa promessa belíssima, de que ostentaremos direitos, o judiciário acabou sofrendo a repercussão dessas promessas não cumpridas. Por quê? Porque os dois outros segmentos de poder, o executivo, o legislativo, não conseguem se desincumbir a contento, no sentido de dar concretude aos direitos prometidos. E quando eles falham, quando eles se omitem ou prestam de forma inadequada o serviço, entregam o direito de forma ineficiente, aí o que o cidadão faz? Ele diz: eu vou a outra estrutura de poder, que é o poder judiciário. E o judiciário há de me assegurar a concretização de um direito prometido. Se me prometeram direito à creche para meu filho até 6 anos, e depois, com emenda constitucional, até 5, se prometem ensino fundamental gratuito, se prometem um sistema de saúde a que eu devo ter acesso de forma ampla, universal, e não me entregam esse produto, alguém precisa prestar contas dentro desse Estado democrático de direito. Esse alguém passou a ser o Poder Judiciário. E daí as consequências, as discussões, os debates teóricos acerca de uma nova posição que assume o judiciário. O judiciário ativo, o juiz ativista, o ativismo judicial. E as críticas começam: você, juiz, está maluco? O que você está querendo? Não tem creche para todas as crianças? Como é que você manda? Como é que você inventa que tem que criar vaga na creche? Então, esses hiatos vêm sendo supridos pela atuação do judiciário. Mas, nada obstante a grandeza dos números a que me referi, de ações, ainda de modo incipiente. Porque nem todos vão à jurisdição. Ainda nem todos vão. E passa-se a questionar: será que o judiciário não passou a funcionar nessa medida como um fator de desigualação, de desigualamento entre os membros da sociedade? Porque quando o juiz diz assim: você tem direito ao transplante, você tem direito a receber uma prótese, uma órtese, você vai furar fila, por assim dizer. Será que eu não estou penalizando os outros que não conseguiram acessar a jurisdição? Será que o judiciário, de forma indireta, não está arranhando o princípio da isonomia que deve existir? O que nos conforta, evidentemente, é saber que o juiz se orienta segundo o princípio da inércia. Ele só age quando provocado. E aí eu digo: mas se o João me provocou, eu hei de responder. Mas o Paulo, a Antônia, a Maria não vieram. Eu estou aguardando que venham. Mas o fato de outros não comparecerem não bloqueia, não inibe a que o juiz responda à pretensão de quem comparece. É uma equação difícil de se harmonizar, eu tenho certeza disso. Mas, enfim, o que se vê hoje é um judiciário que está efetivamente assoberbado. Muitos dirão: mas escute, é muito nítido que em nosso país
em qualquer estatística que se leia do CNJ, por exemplo, lá está estampado que 50% das causas que frequentam o judiciário tem num dos polos da ação, polo ativo, polo passivo, o Estado, no seu sentido amplo. O Estado que nos deve proteger, que deve prover nossas necessidades, o Estado surrupia a força de atuação do judiciário, quando ele quase que consome a força da jurisdição. E hoje tornou-se também um terreno muito vasto, de discussão, o que respeita ao chamado uso predatório da justiça, o uso predatório do poder judiciário. Há muita gente que aposta, não só o poder público, mas também segmentos relevantes da sociedade civil apostam na morosidade do poder judiciário. Eu faço a minha conta, eu faço o meu planejamento contábil, tributário, e eu recebo a informação de que, se eu deixar que os meus clientes, que são milhares, estou falando aqui em empresas que atendem massa de consumidores, se eu deixar que eles compareçam à justiça, ao invés de eu espontaneamente atender, suprir, fazer desaparecer a lesão que eu tenha ocasionado a eles, se eu deixar que eles compareçam ao judiciário, para mim será mais vantagem. O custo do judiciário, mesmo que eu perca a demanda, eu vou gastar menos. Enquanto a demanda corre 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, o meu dinheiro está investido numa fonte segura de renda. Então faz-se, inclusive, esse cálculo. E aí eu vou atormentar os escaninhos do judiciário. Então a situação ela acaba assumindo contornos de dramaticidade. Então nós já podemos, a essa altura, observar, mas enfim, então não há dúvida de que o judiciário está assoberbado, inclusive nas instâncias superiores. A criação do STJ se prestou, num dado momento, a tirar dos ombros do Supremo parcela dos seus recursos. O STJ, em 89, vejam que coisa linda. Em 89, quando ele passou a funcionar, sabe quantos recursos os 33 ministros receberam? 6 mil. Sabe quantos recursos nós recebemos em 2016? Nossa última estatística, 350 mil. De forma que percebe-se claramente que a equação não fecha. Mas o drama não é só da instância recursal. O drama é do juiz aqui de Londrina, é do Tribunal de Justiça em Curitiba, é dos 5 tribunais regionais federais no plano da Justiça Federal. Então não se cogita mais de dificuldades do acesso à jurisdição. Me parece que hoje esse acesso está no Brasil, de algum modo, resolvido. Em boa medida, nós temos a garantia do acesso mediante justiça gratuita, etc. Isso tudo está resolvido. Então, o que se percebe, que se pode verificar realmente, é que hoje nós estamos trabalhando lá na outra ponta, a questão da saída da justiça. Entrar na justiça aparentemente não é problema. Hoje o problema é você sair. O acesso à justiça não causa mais tanto embaraço. O problema está sendo no decesso, na saída da justiça. Justiça hoje, eu digo assim, bem-aventurado no Brasil quem não precisa entrar na justiça. Não é verdade? Entrar na justiça é que nem fazer reforma na casa da gente. Diz, não, um mês está pronto. Não vai ficar pronto em um mês, não adianta. E se o pedreiro disser que fica, tua esposa arruma mais um quarto para modificar. Não vai acontecer. Sempre vai demorar. Então, a nossa dificuldade está hoje nesse nível. Você sabe quando começa a ação, mas nunca saberá quando ela vai terminar. E aí vão se formando os gargalos. Hoje, rigorosamente hoje, eu posso dizer aqui,
o STJ, se não recebêssemos nenhum recurso mais, né, possivelmente nós levaríamos de 3 a 4 anos para decidir só o nosso estoque. Hoje, fechasse a porta e dissesse, olha, não tem mais, STJ fechou para balanço. Né? Alguém já disse que se o Supremo hoje dissesse assim, não vou afetar mais nada em repercussão geral, só o estoque que ele tem para julgar de repercussão geral, ele levaria para se desincumbir da resolução desse estoque algo em torno de 8 anos. E hoje a situação é dramática, porque a ideia é boa, dizer assim, olha, quando o Supremo decide uma causa em repercussão geral, isso é importante, porque facilita, favorece a que todos os juízes, diante de circunstâncias assemelhadas, diante de causas semelhantes, possam produzir decisões iguais. E que já passaram pelo crivo do Supremo, ou que já passaram, no âmbito da lei federal, pelo crivo do STJ, em recurso repetitivo. O problema está em que, quando se afeta um recurso representativo para ser julgado como repetitivo no STJ ou em repercussão geral, se eu, relator, digo assim, determino o sobrestamento de todas as ações que estão em andamento no Brasil sobre esse tema. Aí vai todo mundo à loucura, porque quando se passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, não se julga, né? Fica tudo lá no arquivo do tribunal esperando o resultado. Então, o ideal é bom. Né? O ideal é bom. Quando a emenda 45 veio e disse assim, a partir de agora, o Supremo só está obrigado a julgar recurso extraordinário se ele compreender que, ao julgar essa causa concreta, ele estará resolvendo problemas de várias outras partes litigantes. E mesmo de quem sequer é litigante. Porque ele dará a diretriz com sua decisão, dará a interpretação final sobre a norma constitucional. A intenção foi boa, sem dúvida. Da mesma forma, quando surge o modelo do repetitivo no STJ, e hoje o STJ olha para o seu arquivo, né, de processos e diz assim, puxa, eu também quero aquilo que o Supremo ganhou em 2004. Eu quero ter também um filtro. Eu quero que o meu caso só seja julgado se houver, entre aspas, uma repercussão geral. Aí o que é que fez o STJ? Em 2012, encaminha para o Congresso uma proposta para que lá se aprove uma PEC. No Congresso, na Câmara, ela recebeu o número 200 e... Jesus, agora aqui me fugiu o nome, mas é de 2012. PEC, mas não importa, porque na Câmara ela já foi aprovada. O que importa é que essa PEC está no Senado Federal, hoje sob número 10. PEC número 10/2017. Então, o que o STJ postula no Congresso é que se aprove um filtro como o Supremo ganhou. O nosso vai se chamar relevância da questão federal. Então, quando eu receber o recurso, eu vou dizer, puxa, sabe que esse tema é importante? E, para além disso, ele apresenta aqui um requisito importante, que é o requisito da transcendência subjetiva. Quando eu decidir esse caso concreto, essa decisão vai transcender o interesse desse recorrente e vai beneficiar vários outros. E vai, inclusive, estimular a que outras tantas pessoas não entrem com ações judiciais versando sobre aquele tema, porque ela sabe que, se ingressar em juízo, ela não terá êxito, porque o Supremo, o STJ, já terão dito que a interpretação é aquela. Corre-se um risco, é bem verdade, com esses filtros da repercussão geral do Supremo, e o nosso, se passar do STJ, a relevância da questão federal, esse ano não passa, né, por conta da intervenção no Rio de Janeiro. PEC não anda no Congresso enquanto permanecer a intervenção federal no Rio. Mas o grande risco que se corre nesse tipo de mecanismo é o Supremo olhar para o recurso e dizer assim, puxa, recorrente, você tem razão. Eu acho, até parece mesmo que o Tribunal do Paraná
ao decidir como decidiu, violou o artigo 20 da Constituição. Mas eu não vou julgar o teu recurso, porque não existe nele o requisito da transcendência subjetiva. E aí a parte fica com o pincel na mão. E a gente tem o risco, no modelo atual, de que o Supremo deixe consolidar decisões violadoras da Constituição. E o STJ fará o mesmo quando aprovada for a sua emenda, a da relevância da questão federal. Então a gente se vê em encruzilhadas muito perturbadoras, para todos quanto operam no mundo jurídico. Então isso tudo já é um esboço de um esforço para se resolver o problema da saída da jurisdição. Problema de acesso não há mais, o problema é de saída. Então eu vou intuindo mecanismos, repercussão geral, nos tribunais de justiça, nos TRFs, o Instituto o IRDR, Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, também algo que se resolve em nível local, regional, o atendimento de soluções para questões que se multiplicam no dia a dia. Então essa é uma das ferramentas para se tentar diminuir o número de ações, diminuir o número de recursos. Mas, evidentemente, que não se esgotam aí as possibilidades. Quando se diz no artigo 5º, inciso 35, que nenhuma lesão será subtraída, lesão de direito será subtraída ao judiciário, não se está, evidentemente, a dizer que só o judiciário detém o monopólio de fazer justiça. Às vezes, quem faz justiça é o delegado na delegacia. Uma boa conversa. Eu fui promotor público por mais de 2 décadas. Fazia justiça nas minhas audiências, impedia que a parte precisasse entrar na justiça. O padre faz justiça, o juiz de paz, a tia velha da família, em que todo mundo confia, tia, estamos brigando aqui nós dois. Eu ontem ouvi algo até que me chocou de algum modo. Um amigo querido de Curitiba me visitou em Brasília, só que ele está na contingência de ser advogado de algum réu aí da Lava Jato, e até me confidenciou que há pouco tempo foi numa festa de família e uma tia-avó, não é tia velha, tia-avó. A tia-avó disse assim: eu não gosto mais de você. Você está advogando para corrupto, e o dinheiro que você está ganhando é de corrupto. E aí ele olhou para os primos, esperando algum apoio. Os filhos da tia, eles disseram: é verdade, você está advogando para corrupto. Vejam o drama que se enfrenta no dia a dia. Mas, enfim, há outras soluções fora do Poder Judiciário para a solução de litígios, e aí chega-se aqui a desjudicialização, porque agora o Judiciário pede socorro. Agora nós queremos que a população acredite que o Judiciário deve ser encarado como a última ratio, a última possibilidade. Vá ao Judiciário só quando você não tiver mais condições de se conciliar com o teu irmão. Eu sempre achei dramática a atividade de um juiz, eu, à época, promotor. Como é que pode? Eu nunca vi aquela mulher e aquele homem, eu nunca vi o filho desse casal pequeno, e eles dizem assim: juiz, promotor, diga aí quanto custa meu filho por mês. É o rodapé da incivilidade. Eu confio, transfiro, delego para um estranho. Mas o doutor Mauro, olha, é um sujeito simpático, bonitão, mas não, ele vai dar uma boa decisão, não é verdade?
Mas que coisa horrível! Eu não sei quanto custa o teu filho por mês. Eu não sei o que é que ele come, se ele gosta de iogurte, de pipoca, se ele joga PlayStation. O diabo do PlayStation, que todo ano sai um novo, né? O inferno. Você tem que ficar que nem celular, né? Coisa do inferno mesmo, do capeta. Os filhos, né? Antigamente a gente sofria só com o pé que crescia, né? Na adolescência e tal. Adolescente é uma coisa triste, né? Eles começam a crescer e aí é aquela coisa, o dente não cabe na boca, tem que correr para o dentista, botar aparelho e freio, e tudo de ruim, né? O pé do inferno não para de crescer nunca, toda semana tem que comprar um tênis, né? É um terror, né? Mas, enfim, eu digo isso. Como é que pode se exigir de um sujeito que está investido na condição de juiz? É verdade, alguém vai dizer, está no contrato, seu besta, para que você fez concurso? Você tem que resolver a vida do meu filho, você que tem que dizer quanto ele custa por mês. Eu, um estranho, tenho que fazer isso. Os dois, ninguém me chamou, enquanto eles estavam lá virando zoinho para fazer o filho, né? Eu não fui lá, sabe? Vejam o nosso drama, né? Mas eu que tenho que dizer então que horas que tem que entregar a criança para o pai pegar no final de semana? E era o fim do mundo, porque você não podia na audiência dizer assim, então fica determinado que às 15 horas do sábado a criança será entregue para o pai não podia ir na casa da mãe. Você tinha que tomar cuidado, tinha que entregar na praça da igreja e nomear um terceiro, um interventor, que leva a criança na praça da igreja. Não tem que matar esses dois demoníacos, né? Pendurar em praça pública, né? E sabe, pegar remo de barco, né? E dar no traseiro, porque eu digo, é muito ruim isso. É só uma forma ilustrada para dizer de quanto a gente sofre. Você perde o teu sono para resolver problema que não foi você que participou da construção do problema, né? Então hoje, o que se está a conclamar, né, é dizer assim, olha, o judiciário está em situação de risco. A gente já está no tubo do oxigênio, sabe? Então, medidas vêm sendo tomadas, mas precisam ser ampliadas, né? Em 1984, surge o primeiro movimento tendente a aliviar a carga da jurisdição tradicional, né? Por meio da Lei 7.244, de 84, implanta-se em nosso país o modelo dos juizados de pequenas causas. E esse modelo foi bom. Como em 85 surge um modelo previsto para tutelar as ações coletivas de massa. A Lei de Ação Civil Pública, 7.347. Foram tão boas essas duas leis que elas foram incorporadas na Constituição de 88. No capítulo do Judiciário, o artigo 98, no seu inciso 1, diz: ficam incorporados no Judiciário, né, ficam incorporados os juizados especiais, que aí não eram mais juizados de pequenas causas, juizados especiais, que hoje existem no plano da Justiça Estadual, Lei 9.099, e também depois, por réplica, na Justiça Federal. Foi um primeiro mecanismo para tentar aliviar. E um mecanismo que apostou no quê? Apostou na informalidade do processo. A confiança de que seja possível, por meio do diálogo, por meio da conciliação, se chegar, né, a um consenso. Então, isso foi importante, foi um avanço na época, né? Vieram mais instrumentos importantes. Eu lembro a vocês, por exemplo, que qualquer coisa me fale. Eu disse aqui já que eu fui promotor, né? E promotor, você nunca deve dar palavra a ele, você nunca sabe quando ele vai devolver, né? Promotor é um sujeito danado para falar, e eu ainda carrego, né, na alma, né? Mas, enfim, eu dizia aqui, né, que outros modelos, né, de se chegar a consenso foram intuídos. Eu, no tempo de faculdade,
final da década de 70, 80 ainda, né, em homenagem ao professor Melo Bandeira, ao tempo das ordenações do reino, né, quando estudei na faculdade, a gente tinha a nossa justiça trabalhista num segundo plano, uma justiça de segunda categoria. Por quê? Porque a gente estudava a CLT, a parte processual, e lá dizia, no processo trabalhista, quando iniciar a lide, o juiz vai tentar conciliação. No meio da lide, mais um pouquinho conciliação. E antes de sentenciar, mais um pouquinho de conciliação. E a visão nossa, né, a gente que tinha formação para o contencioso, para a pancadaria, a nossa visão era essa: justiça trabalhista é justiça de vadio. O juiz quer ir pescar e os trabalhadores e patrões que fiquem se conciliando. Né? Só que hoje eu percebo que eles tinham visão. Né? Porque ninguém melhor que os envolvidos para saberem, né, das suas dificuldades, das suas vantagens e desvantagens quando se trata de um acordo. O nosso Código de Processo Civil anterior, que foi o Código Buzaide de 73, eu lembro inclusive aos senhores que na sua versão original, ele entra em vigor em 1974, ele não continha uma cláusula que só apareceu em 1994, dentro daquelas reformas, mini-reformas, que sobrevieram no CPC. Era a previsão que lá estava, né, no final de sua vigência, o artigo 125, inciso 4, que dizia, o juiz a qualquer tempo poderá tentar conciliar as partes, consultá-las, etc. Isso não havia no início de vigência. Só, portanto, quase 20 anos à frente é que se implantou essa regra. E hoje, ao contrário. Hoje, o que é que se vê com o novo Código de Processo Civil? Eu leio aqui para vocês todos. O que é que eu tenho aqui, já no artigo 3º do Código de 2015? Leio aqui, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Cópia do artigo 5º da Constituição, inciso 35. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Essa lei que já existe há muito tempo, desde 97, 9.304, se não me falha a memória, 9.604. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação e mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive quando já em andamento a ação judicial. Então vejam o aceno que se faz em prol da resolução pelo método autocompositivo. Porque o tradicional, eu entrar com uma ação no nosso modelo adversarial, eu entro com uma ação contra o meu adversário e peço que um terceiro dê a resposta. O terceiro é o juiz. Esse é um método heterocompositivo, porque é um terceiro que vai dar a decisão. No consenso, na mediação, na conciliação, eu tenho um método autocompositivo, em que as partes mesmas são conduzidas a encontrar a solução, seja por meio da conciliação, seja por meio da mediação. O Código de Processo, é verdade, estabelece uma distinção, diz que a conciliação ela é aconselhável, sempre para aquelas situações em que as partes litigantes não se conhecem, elas não possuem vínculos anteriores. Então há um conciliador que sugere bons caminhos. A mediação, ao contrário, pressupõe que as partes já tenham um vínculo anterior. Então, o mediador, diferentemente do conciliador, ele não propõe soluções. Ele apenas viabiliza, ele facilita caminhos, ele abre caminhos para que as partes compreendam que está em suas mãos a melhor resolução de seus interesses. É aquilo, eu cumprimento ao ilustre ministro Luiz Edson Fachin, que está aqui, possivelmente o cardeal de Brasília lhe aplicou alguma pena, para vir ouvir Sérgio Cuquina,
tem alguma penitência, né? Meu estimado professor, tive a honra de ser aluno, professor Fachin, né? Então vejam, essa é uma das exortações feitas na legislação. Né? As partes se convertem em sujeito da sua própria história. Né? No primeiro ano da minha faculdade, professor Fachin, temos 2 Fachins, né? Professor Zumar e professor Edson. Né? Primeiro ano da faculdade, eu tive a felicidade de ter para o professor Monsenhor Ivo Zanlorenzi, que hoje é nome de rua em Curitiba. Né? O Monsenhor Ivo Zanlorenzi, ele nos fez ver, garotos ainda, primeiro ano, filosofia, disse assim, olha, existem 3 tipos de ser humano, né, na nossa existência. Existe o ser humano instrumentalizador, aquele que comanda, aquele que é o opressor, e diz, esse é o tipo A. Né? Há o tipo B, que é o ser humano instrumentalizado, aquele que se deixa levar, né, pela opressão externa, aquele que ao invés de ser sujeito da história, ele se convola num simples objeto da história. E aí há o terceiro tipo de ser humano, né, que é o sujeito, o ser humano, o livre. Ele é livre e é libertador. É aquele sujeito que escreve a sua própria história. E quando você se concilia, quando você aceita participar de um modelo de mediação, por exemplo, você está vivamente exercendo a tua condição de homem livre. Você estará escrevendo a sua história e não estará delegando para esse terceiro estranho, que é o juiz. Naquele exemplo, ad terrorem que eu dei, na causa de família. Então, a pessoa precisa se descobrir de como ela é importante para o desate das suas aspirações. Então, o Código faz essa proposta. Ele diz, mesmo que você ingresse em juízo, ainda assim, queira Deus que o juiz não precise julgar a tua causa. Você terá todas as oportunidades para se conciliar, para buscar o entendimento. E não precisará que esse estranho interfira na sua vida de forma, às vezes, inadequada, errônea. Porque ninguém garante que a decisão judicial será a mais acertada. Além do que, o processo demora. O processo demora enormemente. Eu tenho aqui, e falo aqui até com certo cuidado, porque temos um professor ilustre, né, de Portugal, professor Melo Bandeira, mas eu quero fazer, professor Bandeira, quero fazer menção, vejam como são as coisas. Quero mencionar aqui um dispositivo das ordenações filipinas. Brasil, quando é descoberto, enfim, né, já havia lá ordenação em vigor. A última delas, né, após as afonsinas, manuelinas, as filipinas. E essas filipinas que passam a vigir a partir de 1603. E que no Brasil, em rigor, aqui nosso ilustre civilista, professor Fachin, possivelmente terão tido alguma influência positiva no nosso ordenamento, até antes da entrada em vigor do Código Bevilacqua, de 1916. E o que é que dizia o dispositivo que vou ler a vocês, das ordenações filipinas, em 1603, e que regeu nosso Brasil colônia e já Brasil independente? Dizia o artigo 20, a regra 20, parágrafo 1º do 3º tomo, dizia o seguinte, estou lendo como está no original. E no começo da demanda, dirá o juiz a ambas as partes, que antes que façam despesas e se sigam entre eles
os ódios e dissensões, se devem concordar, e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da causa é sempre duvidoso. Vejam que belo conselho. Mas eu estou com raiva porque o juiz vai me dar o direito. Quem é que garante que o juiz vai te dar o direito? Quem é que garante? Vejam, séculos depois, o que é que disse o artigo 22 da Lei dos Juizados de Pequenas Causas, a Lei 7.244, artigo 22, aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 2º do artigo 3º dessa lei. Então vejam que não mudou em essência o conteúdo da exortação. Sempre a sinalizar no sentido, veja lá, se quiser deixe para o juiz, mas aí não se sabe o que virá. Não se sabe o que poderá acontecer. Quando se estuda a teoria geral do processo, e muitos aqui dos alunos presentes já terão estudado, nós estudamos 3 fenômenos importantes na teoria geral do processo. O fenômeno da ação, que é o direito de pedir a tutela, o fenômeno da jurisdição, que é para quem eu peço a tutela, eu estudo a figura do juiz, do judiciário, e o terceiro fenômeno, que é o do processo. Eu estudo o instrumento por meio do qual eu vou postular em juízo. E os estudiosos que tentaram explicar a natureza do processo, o processo tem essa natureza ou aquela, acabou prevalecendo a percepção de um alemão, Oskar von Bülow, em 1868, que disse que processo é uma relação jurídico-processual com 3 pessoas, autor, juiz, réu, autor, juiz, réu, e eles conversam entre si. Eles conversam entre si. E é isso que faz um código de processo. Diz de como será a conversa entre esses 3 sujeitos. E aí, nas explicações para se entender o fenômeno processual, houve um professor chamado James Goldschmidt. James Goldschmidt, ele tenta explicar o fenômeno processual a partir de uma teoria, que ele chama teoria da situação jurídica. E James Goldschmidt, ele percebeu e transmitiu a seguinte sensação. Ele diz assim, olha, o processo não é um dado, você vai ter que lutar. O peixe é pescado. Então ele diz assim, quando você vai ao juízo, quando você vai bater a porta da jurisdição, você vai imaginando que você tem um direito. Você diz assim, eu só vou dar um tapinha nas costas daquele juiz para ele homologar o meu direito. Mas a partir do momento em que você abdicou de se entender com o seu adversário e foi a juízo, aquilo que você imaginava ser uma situação tranquila, consolidada, a ponto de você ter se encorajado de ir buscar a proteção judicial do Estado, o que parecia líquido e certo, convola-se num mero feixe, um espectro de expectativas e incertezas. O tabuleiro processual é muito rico em surpresas. Você joga o primeiro lance, petição inicial, o réu, contestação, é tua vez de jogar a réplica. Você diz, meu Deus, de onde esse diabo desse réu tirou esse argumento? E você tem que sair atrás, vai se virar agora. O que parecia tranquilo deixou de ser. E daqui a pouco vem lá o senhor juiz e dá uma decisão à margem do que disse o autor e o réu. Como é que a gente faz agora? Vou recorrer. Aí o tribunal resolve de uma 4ª forma. Entendem como tudo que parece sólido se desmancha, para usar aqui a figura de Marx, tudo que é sólido se desmancha. Que parecia seguro, deixou de ser. Isso é um convite à reflexão, Goldschmidt. Pense bem antes de entrar em juízo. Pense bem antes de começar a fazer reforma na sua casa. Como eu disse, só tem data para começar. E sabe-se lá o que vai acontecer.
Mas muito bem, esse é o pano de fundo, né? E eu só encerro, portanto, até em respeito a todos vocês e todos nós, seguramente, viemos aqui para ouvir e aplaudir o professor Edson Fachin. Né? E eu me apresso, portanto, em encaminhar para o final, cumprimento também a doutora Paula, né? Sua assistente, e digo o seguinte, que ferramentas outras têm sido intuídas nesse bom propósito de buscar caminhos alternativos à jurisdição. Né? Por exemplo, o código atual e para antes dele, leis extravagantes, passaram a contemplar, né, a possibilidade do quê? De você encaminhar o teu pedido de separação, divórcio, etc., em nível extrajudicial. Você não tem filhos menores, não tem que ajustar pensão, etc. Vai ao cartorário. Não precisa ir à justiça. Você faz inventário e partilha, pessoas maiores capazes, não precisa mais ir à jurisdição. Né? Uso capião extrajudicial. Agora mesmo, o CNJ, o mesmo CNJ que em 2010 editou a Resolução 125, conclamando os membros do Poder Judiciário a que prestigiem os métodos alternativos de resolução de conflito, notadamente conciliação e mediação, e fez implantar nas comarcas os chamados CEJUSCs, né, centros de consenso, né, de busca de solução consensual. Esse mesmo STJ, agora, neste ano, há pouco tempo, fez editar o provimento 67, permitindo o quê? Que se encaminhem conciliações e mediações no foro extrajudicial. Portanto, se eu tiver uma disputa no âmbito do registro imobiliário, eu posso requerer ao cartorário do registro de imóveis, né, e ele terá uma estrutura para isso, terá gente habilitada, ainda não entrou em plena eficácia, porque o documento é novo, né, a Resolução 67, mas logo, logo nós teremos essa oportunidade de ir a um cartório, a um tabelião, né, e dizer, olha, eu preciso entrar num acordo, chame o sujeito lá. Hoje o que se sabe é quando eu vou protestar um título, eu entrego lá no cartório de protesto, ele chama o sujeito para pagar. Até a Fazenda Pública está fazendo isso, com a dívida ativa, não é verdade? Então, é mais um canal que se abre, né, mais uma porta, muitos doutrinadores, né, têm falado em portas da jurisdição, né, jurisdição com portas, enfim, né, estudo nesse sentido. Mais recentemente, em 2015, Lei 13.140 passou a disciplinar a conciliação e a mediação aonde? No âmbito do poder público. Então, agora, em certas circunstâncias, o poder público, esteja ele litigando com um particular, esteja ele litigando com órgãos da sua própria estrutura, será possível a conciliação. Viram agora mesmo, há pouco tempo, o judiciário estava em litígio com o auxílio moradia. O caso estava praticamente pautado, acho que estava pautado pelo ministro Fux, que fizeram as partes, a União e a Associação de Juízes, né? Disse assim, olha, vamos entrar num acordo. O ministro Fux retirou de pautas, vão conversar. Vão lá na Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União. O que é que se fez no âmbito de uma DPF há pouco tempo? Homologou-se um acordo em favor de poupadores, para que pudessem receber os valores referentes aos expurgos inflacionários dos diversos planos econômicos que tivemos há 2, 3 décadas atrás. Então, a conciliação tem se mostrado um instrumento efetivamente de validade. E a partir do qual pode-se acreditar, eu assim estimo, que as partes saiam felizes das suas avanças. Porque isso o professor Vará dizia, Luiz Alberto Vará, ele dizia o seguinte, olha, você juiz, quando sentencia, você sentencia
tendo os olhos voltados para as consequências jurídico-formais da tua decisão. Você não sabe que depois da tua decisão, você implantou, você inoculou o germe da discordância naquele que perdeu. O litígio fica hibernando. Esse sujeito, dali a pouco, ele vai entrar com uma ação anulatória, vai entrar com uma ação rescisória, e a causa nunca é pacificada, o conflito de interesses nunca é pacificado. Propósito maior da jurisdição. Daí a relevância dos próprios atores envolvidos, aqueles que estão mergulhados na controvérsia, eles mesmos tomem a frente de seus interesses, chegando à melhor decisão. É o que me parece. Então eu vejo com otimismo esses meios que se desenham, que se anunciam, no sentido maior de possibilitar, talvez aí o grande propósito, possibilitar aqui o poder judiciário clássico, tradicional, aquele poder que vai compor a lide, etc., ele tenha de fazer o que é da sua incumbência, mas possa fazer com qualidade. Possa fazer com qualidade e dentro de um tempo razoável. Porque hoje não adianta, você com 20 mil processos no gabinete, você tem que produzir na forma prêt-à-porter. O Conselho Nacional de Justiça nos pede todo mês, você tem que julgar mais do que você recebe na distribuição. Eu recebo 1000 processos ao mês. Eu tenho sagradamente que julgar 1001 casos. A situação é complicada. E a duração razoável gera frustração de expectativa no litigante. Eu hoje recebi, com muita alegria, um livro do nosso estimado juiz, doutor Ricardo Viana, sobre exatamente o erro judiciário. E fui examinar e pensei, será que o professor Ricardo enfrentou a questão da duração razoável? E eu fui lá e ele enfrentou. Eu pude ler, por isso já diga, de leitura obrigatória, já fiz propaganda da Tigre, posso fazer propaganda do livro do professor Ricardo, pela editora Malheiros, O Erro Judiciário, uma obra densa, rica, pelo que já pude folhear em poucos minutos, mas no capítulo da duração razoável do processo, o professor diz isso. Olha, nós não podemos afoitamente dizer que toda vez que haja demora, aí se configurará o erro judiciário para fins de reparação. Não é isso. E até o professor traz lá Schopenhauer, menciona Schopenhauer, a questão do tempo, etc. Aliás, Schopenhauer tem uma frase interessante, célebre, que ele diz assim sobre livros, ele diz que bom se a gente pudesse ir às livrarias, comprar os livros e comprar o tempo para lê-los. Nosso problema é esse, a gente vai comprando e não consegue ler a todos, mas eu espero ter tempo para ler o seu. Mas, enfim, essa duração que tanto angustia, duração que deve ser razoável, mas que, lamentavelmente, não é. E não há uma tabela na legislação, é razoável depois de 1 ano, depois de 2, depois de 3, não, porque cada processo terá suas próprias peculiaridades. Tem uns que dizem, não, o juiz tem que julgar ligeiro de qualquer forma, porque a decisão mesmo do juiz de primeiro grau não vale mais nada. Isso aqui eu vou levar para o Supremo. Para que perder tempo com o Tribunal de Justiça do Paraná? Eu só quero que o desembargador julgue. Eu quero ir para Brasília. Meu cliente é rico, paga passagem, hotel, eu vou para Brasília, então não quero perder tempo. Mas as coisas não são assim. E nós sabemos que seguramente ninguém há de dizer que a melhor decisão, no caso concreto, terá sido a do Supremo, ou a do STJ, ou a do Tribunal. Às vezes, num processo qualquer, pode-se perfeitamente verificar que a melhor decisão foi a do juiz substituto, que deu uma primeira sentença belíssima. E à frente veio um monte de juiz mais velho e estragou tudo. Então, é esse ponto. Então, não se pode reclamar da jurisdição uma velocidade excessiva. Atormentados que estamos por esse número
avassalador, né? Quase criminoso de processos. Professor Egas Muniz Aragão, querido professor Egas, né? Ele há um artigo que eu nunca esqueci, em que o professor Egas dizia exatamente isso, né? Ele diz: olha, vocês não podem ficar o tempo todo botando a culpa na demora dos processos no recurso. Desde criança eu ouço: não há presidente de tribunal que tome posse e que na sua peça que ele lê, que ele não fale mal dos recursos. O Brasil é o campeão do mundo em número de recursos, e isso, e é recurso demais, e é muito recurso, e aí quer proibir o advogado de recorrer. Mas como proibir? Está na lei. Então agora aplica multa no advogado para ele não recorrer. Então o professor Egas dizia exatamente isso. Ele dizia: olha, todo processo tem um tempo próprio para a sua maturação. Então ele não pode ser julgado nem muito cedo, nem muito tarde. Ele tem que ser julgado no momento certo. Esse momento certo, às vezes, penaliza o interesse da parte, sem dúvida. Aliás, não há processo em relação ao qual não se possa identificar a figura do chamado dano marginal. Qualquer processo, 2 dias que eu leve para ter o meu direito reconhecido, eu já estou sofrendo um dano. Enfim, eu paro por aqui, mas conclamando a vos, senhor, especialmente, né, o público jovem, que estará logo mais de braços, né, com o mundo real, né, do direito, o mundo das virtudes e das vicissitudes do direito, do mundo jurídico. Enfim, conclamo a que possam, desde já, né, refletirem mais que isso, buscar se informar sobre esse tema que tanta preocupação causa a nós que integramos o aparelho jurisdicional. E aqui fala-se de todos, porque a jurisdição não é só o juiz, né? A jurisdição é o advogado, é o promotor, enfim, todos os operadores que circundam, né, o nosso trabalho. E o nosso produto mais precioso, que é a entrega da prestação jurisdicional, ele não pode continuar sendo tão maltratado como vem sendo nesses últimos anos, pela série de razões, né, algumas que consegui aqui, que me lembrei de expor aos senhores, né? Enfim, era o que eu tinha a dizer, e agradeço imensamente a gentileza, né, e mais que isso, o tempo que não me foi cortado aqui, né, e em situações como essa, costumo lembrar, ano passado, o Papa Francisco, né, independentemente da confissão de cada um, senhores e senhoras, né, mas eu tenho um apreço por esse Papa, um Papa ecumênico, enfim, né, e que já fez milagre cedo, né, já fez brasileiro gostar de argentino, né, já fez o primeiro milagre, né? O Papa Francisco, ano passado, eu tive acesso, né, como devem ter tido aqui na Igreja Católica, né, a um rol de algumas exortações que ele fez para o período da Quaresma, né, em que ele mais ou menos diz o seguinte: olhe, não me venha com essa conversa que na Quaresma você, mulher, vai ficar 40 dias sem fazer a unha no salão. Você, homem, vai ficar 40 dias sem tomar cerveja depois de jogar futebol, né? Isso tudo é bobagem. Não é isso que eu quero, que a igreja espera de você, né? A gente quer ação, não é só a palavra Senhor, Senhor, não vai entrar no céu só com isso, não é verdade? E ele propõe, a título de sugestão, alguns comportamentos nossos nesse período de Quaresma. E ele diz lá, olhe, pega o telefone. Você só pega celular para mostrar lá que você está entrando no navio, no teu cruzeiro chique, né? Que você está lá em Nova York, em Paris, tira a fotografia da lagosta, do vinho, e manda para os teus amigos. Que coisa mais idiota, né? Com todo respeito. Mas, enfim, usa teu celular para alguma coisa útil. Liga para o seu pai, para a sua mãe, que às vezes moram na sua cidade e você não vai à casa deles saber como é que eles estão. Sabe? É mais ou menos nesse padrão,
o rol de exortações. E há uma delas que me tocou profundamente, quando ele diz assim: olhe, você faça jejum de palavras, ouça, porque no nosso mundinho pequeno, egoísta, né, o que importa é só a minha dor, todo mundo tem que me ouvir, né? O meu problema, né, hoje eu lembrava ainda disso, o Milor Fernandes falava, né, o velho Milor: olha, a minha dor de dente dói mais que o câncer do vizinho. O ser humano é absolutamente egoísta, ele não evolui muito depois que sai da fase infantil, né? O caso dele é o mais importante. E o Papa conclama: ouça, não vá só queixar-se, só se lamentar dos teus infortúnios, ou ficar contando vantagens falsas, né? Abra-se para ouvir, né? Ouça o próximo, o que o teu semelhante tem a te dizer. E hoje, portanto, né, sem se darem conta, vocês atenderam a solicitação do Papa Francisco, né? Vocês gentilmente, educadamente ouviram aqui, né, um ex-promotor falar desbragadamente, né? Ao que eu agradeço de forma comovida. Muito obrigado a todos.